tensão no leste da Ásia diante dos testes nucleares da Coreia do Norte chegou a um novo patamar, né? Na noite desta segunda-feira, a Coreia lançou um míssil, né, balístico que sobrevoou uma ilha no norte do Japão antes de cair no Oceano Pacífico. Imediatamente, o premier japonês Shinzo Abe prometeu tomar providências para proteger a população que amanheceu sob alerta. Nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também reagiu à manobra norte-coreana, afirmando que o país sinalizou desprezo pelos vizinhos, pela ONU e pelos padrões aceitáveis para um comportamento internacional. Trump destacou que todas as opções estão sobre a mesa para responder à Coreia do Norte. Começa esse tema com você, Vera, que a situação vai se complicando, né? Vai se complicando. O Japão é um país, eu estive lá e uma das coisas que mais me chamaram a atenção é como eles levavam a sério, né, na arquitetura, nos monumentos, nos museus, aquela decisão tomada por eles, não totalmente por vontade própria, mas impelidos ali pelo cessar-fogo, pelas regras do pós-guerra, de se tornar um país não bélico ali. Eles têm na própria Constituição uma determinação de que eles não vão se envolver em conflitos para além das suas fronteiras. Isso vem sendo mudado, né, nos últimos anos, pelo menos desde 2014, foram feitas algumas alterações na lei que permitem ao Japão, sim, ter ali um exército que vai participar de ações fora do seu território e tudo mais. Mas essa ação da Coreia do Norte deve fazer com que o país reverta de forma mais rápida e de forma mais radical essa sua propensão a não se envolver em conflitos, a abdicar de ter um exército ali. Fala que o país, textualmente o que o artigo 9º diz renuncia à prática da guerra. Eu acho que isso vai ser repensado, vai ser revisto. Isso é ruim, porque uma das coisas legais de você visitar o Japão é essa nova cultura da paz, que se criou lá depois das tragédias de Hiroshima e Nagasaki. Então esse é o primeiro efeito deletério que me ocorreu quando eu vi a notícia, por uma experiência própria de quem esteve lá. Fora isso, na geopolítica, eu acho bastante grave. Eu concordo, por incrível que pareça, com as declarações do Donald Trump. Eu acho que são declarações que condizem com a gravidade do que a Coreia do Norte vem fazendo. Não é o primeiro míssil que eles lançam. E eu acho que cabe aos Estados Unidos e à China, que tem sido bastante omissa, né, nessa questão, darem um freio nesse maluco desse ditador coreano, para que ele não possa fazer isso, não pode brincar de lançar míssil contra os seus vizinhos, amigo, não é assim. Qual é o efeito desse ato, Madu, para você? Em 2010, eu estive na Coreia do Norte, passei 20 dias na Coreia do Norte, fiz até uma matéria lá pro Fantástico, tá no YouTube, quem quiser veja. E é uma experiência inacreditável. A Coreia do Norte é uma invenção da China. Sim. É um problema da China, na verdade. Aquele regime lá, totalmente tirano com a população, é uma miséria inacreditável, uma pobreza inacreditável, é uma lavagem cerebral permanente para cima da população. Eu fui lá pela curiosidade de ver talvez o último regime, entre aspas, stalinista do mundo funcionando. E a melhor coisa da Coreia do Norte é saber que um dia você vai embora. Mesmo que quando você chega lá, a primeira coisa no aeroporto, eles já confiscaram, de todos, aliás, os telefones celulares, você só devolve na saída. E é um regime de uma opressão e de uma lavagem cerebral ideológica impressionante. As pessoas passam realmente fome. É uma coisa inacreditável. A Coreia do Norte só existe porque a China sustenta aquele regime. E sustenta, eu não entendo direito por quê. Na verdade, o que me deixa muito preocupado nessa questão específica do míssil de hoje, e justamente para cima do Japão, um país que, como a Vera falou muito bem, se reestruturou depois da guerra, né? Você tem do lado o Kim Jong-un, né? A terceira geração já de tiranos, e o Trump do outro lado.
Quer dizer, a boa solução não pode sair daí. Eu acredito ainda na diplomacia, nas soluções negociadas. E essa negociação passa obrigatoriamente pela China. A China que mantém vivos os dutos que mantém a Coreia do Norte ainda respirando por aparelhos. Se você observar no Google Earth, à noite, ali onde é a Coreia do Norte, não tem luz. Eles não têm luz. É um breu, é escuro. É inacreditável. Eu visitei lá o museu histórico. À medida que a gente avançava pelas salas, eles ligavam o aquecimento. E é uma coisa realmente, a qualidade da comida, e olha que é igual em Cuba, né? O turista é tratado diferente da população, melhor, é um cidadão de primeira categoria, né? Um visitante. E mesmo assim a comida é horrível, a qualidade é horrível. Enfim, é uma pena, né, que aquele povo lá sofra tanto, né, nas mãos já da terceira. É inacreditável, né? É um pseudo-socialismo, que não é bem socialista, não é bem comunista, porque é a ideologia que eles chamam lá do... Agora me escapa, mas é uma ideologia específica lá, já na terceira geração, né? E fica aquele povo lá sofrendo. Eles têm campos de concentração, prisões, todo mundo denuncia todo mundo, só tem um canal de televisão. É inacreditável a vida na Coreia do Norte. Não vão lá para ver, não vale a pena. Relato interessante, importante aqui do Marcelo Madureira. Vai você, o André Azar. Por esses exatos motivos elencados pelo Madu, que eu peço vênia ao Madu para dizer que não dá para ombrear em termos de responsabilidade geopolítica Kim Jong-un e Donald Trump. Não dá. Tá? Não faz sentido, né? Um presidente dos Estados Unidos eleito democraticamente, submetido às instituições, a regras de controle, contra um ditador da pior espécie, né? Hereditário, né? Aliás, o Kim Jong-un, eu estava vendo, lembrando, ele me lembra um pouco fisicamente o Fufuca. É boa. É algo pra Tem gente... toda a razão. Pra gente, tá inspirado, hein? Pra gente observar. Mas eu queria dizer o seguinte, estamos falando aí de míssil balístico, né? É importante essa informação. O que é um míssil balístico? É um míssil de grande precisão, que voa, digamos assim, a grandes alturas, né? Portanto, ele foi disparado pela Coreia do Norte com um objetivo muito claro de não atingir o Japão, né? Havia precisão nisso, evidentemente, portanto, na condição de ameaça, de provocação. Esse disparo desse míssil foi uma provocação evidentemente avalizada pela China. A posição da China, não que eu espere grandes coisas, é a verdadeira posição vergonhosa nessa história. A China precisa da Coreia do Norte, usa a Coreia do Norte como uma espécie de escudo ali, né, inclusive em relação à Coreia do Sul, um anteparo. A Coreia do Sul, que é um país extraordinário, democrático, que ameaça, né? Ameaça, por exemplo, né? Como exemplo, essas tiranias. Então, eu acho que como provocação, compreendido como provocação, a reação de todos os atores, de quem se espera alguma responsabilidade, inclusive do Donald Trump, foi correta, né? Tudo pode acontecer a depender do que o Fufuquinha lá botar na mesa. E é importante dizer que esses mísseis que ele está lançando, eles admitem a possibilidade de você embarcar uma ogiva nuclear neles. Eles têm essa tecnologia e já se sabe que a Coreia do Norte tem a capacidade de desenvolver ogivas ali de pouca capacidade, mas tem sim capacidade de desenvolver ogivas nucleares. Você não pode deixar um ditador sanguinário desse e bastante sádico, né? As fotos que ele aparece sempre rindo. É uma figura, visivelmente, é um psicopata. Ele mandou matar um general com tiro de bazuca. Então, com tiro direto de bazuca. Não se pode deixar solta nesse caso. Eu ajudei a formular a pergunta para o nosso ouvinte porque eu mesma tenho dúvida. Geralmente eu sou uma pessoa pela paz, mas como é que você faz com uma nação que está ameaçando a paz no mundo, baseada ali naquele pequeno território, que ninguém tem nenhuma informação sobre o que o sujeito vai fazer, ninguém sabe, o cara não se curva a leis internacionais, a tratados, nem ao bom senso, a nada. É difícil, mas é uma situação complexa. Esse é o problema, né, Madu? Mas é o que eu estava dizendo. Você tem... Certamente, vamos dizer, o Trump tem razão. Ele, apesar, da minha opinião, ele ser realmente um inepto para ser presidente dos Estados Unidos, ele tem toda a estrutura de poder que protege, de certa forma, a paz mundial, a democracia, o próprio povo americano das sandices que
eventualmente o Trump poderia provocar. Isso não acontece do outro lado da mesa. Realmente você tem um ditador, um sanguinário, tirano, um cara que beira a insanidade e que tudo pode acontecer. A Vera falou muito bem, eles têm tecnologia para ogiva nuclear, eles podem embarcar uma ogiva num míssil desses e num ato insano, né, jogar sobre o Japão, jogar sobre algum lugar, uma base americana, enfim, desencadear um processo incontrolável. Aí vira guerra mundial de novo. E o que os nossos ouvintes pensam a esse respeito? Reginaldo, coloca aí. Aqui é Rodrigo Estênio, da cidade de Bequimão, no Maranhão. Eu acho que o governo norte-americano tem que dar uma resposta mais forte e enérgica para cima do governo norte-coreano. Eu acho que tudo que o mundo não precisa é de mais um conflito, de mais uma guerra. A questão é que parece que os poderosos não se entendem, acontece a nível mundial o que acontece no Brasil, cada um olhando o seu interesse, e eu acredito que se o Japão for de alguma forma atingida, os Estados Unidos vão reagir. Isso eu acho que é inevitável. Aqui é a Luísa de São Paulo. Quem tem o Fufuquinha na presidência da Câmara, não dá para se preocupar agora com Pyongyang. Márcio de São Paulo. Aliás, eu estava vendo a participação dos nossos amigos, estava vendo a foto, impressionante, lembra mesmo, né? O nosso Fufuquinha. Mas essa intervenção do ouvinte foi espetacular. Quem tem Fufuquinha não pode se preocupar com Pyongyang. É verdade. Macaco, olha o teu rabo.